O filho é igual com o pai. É sobre isso que falaremos na lição 6, classe de adultos, no dia 9 de fevereiro de 2025, que, aliás, completam-se 28 anos do primeiro encontro com a minha esposa na cidade dela, na casa dela, para eu pedir para namorá-la. Bom, o texto áureo desta aula está em Hebreus 1:8. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O termo teológico, filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Fisicamente, como verbo encarnado, ele veio a existir há cerca de 2000 anos atrás. Mas o Filho, como Filho, ele existe desde a eternidade, porque ele é um com o Pai. E aí, você está animado para mais esta aula, mais esta lição? Deixa eu me apresentar a vocês e saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e há mais de 25 anos atuamos com a Escola Dominical, Pregação e Liderança de Juventude na Igreja. Se você não estiver inscrito ainda neste canal, inscreva-se. Este é o canal preferido da EBD, com as aulas de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se no canal. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Temos 29.500. Para chegar a 30 mil, só falta você. E só falta você pegar o link deste canal também e enviar para outros professores, enviar para departamentos de EBD da sua igreja, de outras igrejas, porque aqui tem muito conteúdo, incluindo sobre liderança, reflexões, pregações também. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu contato. Atendemos convites para ministrar a palavra de Deus onde quer que formos chamados. No último final de semana, agora, dia 1 de fevereiro, estivemos em Jandira, no setor 68, em São Paulo, ministrando no CREIO Jandira. Você sabia que na capital o departamento de adolescentes tem um nome único para cerca de 4.000 congregações? Eu ainda vou conversar com a liderança sobre isso, fazer uma entrevista, vai ser bem legal. E no domingo eu estive em Itapevi, ministrando a palavra de Deus. Está aqui embaixo o meu WhatsApp, entre em contato comigo, será um prazer atender a sua igreja, o seu convite, o seu trabalho, o seu evento, acampamento, estamos aí à disposição dos irmãos. Aqui no link você encontra também 2 links aqui na descrição, muito importante, aqui embaixo. Logo abaixo do vídeo tem uma setinha, clica nela e vai abrir a descrição do vídeo. Nessa descrição do vídeo tem 2 primeiros links muito importantes. O primeiro é do treinamento Transforme Suas Aulas. Eu te espero aí na tela do seu celular mesmo. Você vai assistir as aulas na tela do seu celular ou na sua Smart TV. Eu te espero. Clica no primeiro link e vamos juntos melhorar a nossa atividade como professores da Escola Dominical. Eu quero ajudar você através desse treinamento. O outro link é de 2 livros de minha autoria, um sobre dor e propósito e outro sobre relacionamentos. Tudo isso está aí à sua disposição no primeiro link. Clica aí, eu te espero, tá certo? Bom, vamos então para a lição 6 na classe dos adultos. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas para fazer aí as suas anotações, tá? Bom, o filho é igual com o pai, tá? Então veja, a palavra usada para Jesus em João 3:16, eu estou aqui com a Bíblia Viva, vamos ver se ela usa a palavra correta para Jesus aqui no versículo. Ela já não usa, tá vendo? Olha, na palavra Viva diz assim, ó: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu pegar aqui uma King James. Deixa eu pegar aqui a minha King James 1611 para nós verificarmos aqui, ó, esboços de pregações. Estamos à disposição dos irmãos. Vamos pegar aqui King James 1611. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito. Filho unigênito, tá? Então, Jesus não é o Filho único de Deus, porque Filho único
não tem o mesmo gene. Ele tem traços do DNA do pai, mas não o DNA completo do pai. O meu filho tem o meu DNA e eu não tenho filho único. Mas ainda que ele fosse único, ele tem o meu DNA, mas não total, porque cada DNA é único. Quando a Bíblia usa a palavra unigênito, é o mesmo DNA. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Por isso que Jesus não é filho único, ele é filho unigênito. Nós temos que tomar cuidado com as traduções da Bíblia. E quem leu a Bíblia nas traduções mais tradicionais, a minha mente, fala para mim se você também é assim, a minha mente ela já viaja no texto para o texto tradicional. Né? É muito difícil você convencer a atual geração que eles precisam ler o texto tradicional. Ah, não, mas aquela ali é mais fácil. Eu sei que a palavra único, ela é mais fácil para o nosso vocabulário do que o unigênito. Mas a palavra único não carrega a riqueza e a completude que o termo unigênito carrega. Essa que é a grande questão sobre uma versão e outra. Vamos aqui para o tópico 1. Vamos aqui para o tópico 1 para a gente ganhar tempo, tá bom? A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Bom, a ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Vamos ver Mateus 23, do 29 ao 31. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas. Aqui, ele usa aqui o versículo 31. Dizendo isso, vocês estão acusando-se a si mesmos de serem os filhos dos homens perversos que assassinaram os profetas. Tá? Então, a ideia judaica implica a igualdade do filho com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isto pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Quem é o homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Esse paralelismo é sinonímico em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal ela é repetida em filho do homem, ou seja, encontramos nas palavras de Jesus um outro exemplo. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Né? Então, os escribas e fariseus consideravam os matadores de profetas como seus pais. Então, Jesus diz, então vocês se igualam a eles. Vocês também se consideram matadores de profetas. No significado teológico, filho significa igualdade de natureza, e aqui que está o detalhe, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo diz, eu saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai, João 16 e 28. Quando Jesus declarou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, eles escutavam o que Jesus estava falando, mas eles não aceitavam o que Jesus estava falando. Eles entendiam que Jesus estava dizendo, eu e o Pai somos um, mas eles não aceitavam isso. É interessante que Jesus sempre deixou claro essa sua semelhança com o Pai, essa sua unidade com o Pai. Jesus sempre deixou isso muito claro. Jesus sempre deixou isso muito evidente, tá certo? Então, o filho na Bíblia, ele traz essa ideia então de igualdade de natureza, a mesma substância. Então, como eu disse, em relação a filho único e filho unigênito, né? Então, o meu filho, se fosse único, ok, filho único, ele não é da mesma substância do pai, né? Ele não, de novo, não carrega a mesma natureza do pai, porque cada ser humano é único. Nesse aspecto, Jesus é unigênito, portanto é Deus, ok? É Deus, é o verbo vivo, ele é igual ao pai.
O termo Filho de Deus, essa expressão, é para referir-se à relação única do Filho unigênito como o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia do que sol ao meio-dia. Por isso que é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado diz, mas do Filho diz, ó Deus, do Filho. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. E ele é o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, 6 e 7. Então, é como aquilo que eu tenho falado aqui durante algumas aulas, tá? Estas são aulas esclarecedoras, né? Estas são aulas confirmadoras para aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus e é Deus, ok? Como nós cremos, como eu já disse aqui, para aqueles que não creem, e tem gente que quer criar debates em torno disso. São debates inúteis, porque não há vencedores nesses debates. O que há é polêmicas vazias e baratas, essa é a grande verdade. Porque eu não vou deixar de crer naquilo que acredito, porque a minha base é forte. Não é? De certa forma, e de outra forma, quem pensa, quem crê diferente, também não está disposto a mudar a sua forma de crer, a menos que ele dê liberdade para que o Espírito Santo atue nele. Né? Então, estas aulas, elas são aulas elucidativas, fortalecedoras, confirmadoras para a fé do crente, para que o crente saiba qual é o fundamento da sua fé. Isso é doutrina bíblica, gente. Isso é doutrina bíblica, isso aqui. Isso aqui é teologia pura, isso aqui. Aliás, é um mestre na teologia que nós temos no Brasil, que comenta estas lições, que é o pastor Ezequiel Soares. Então, isso aqui é teologia pura, tá certo? Então, Jesus Cristo é Deus, e não há nenhuma negociação nisso, e não há para nós nenhuma dúvida quanto a isso. Amém? Muito bem. Tópico 2, se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta o vídeo, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui, eu conto com você. A heresia do subordinacionismo. Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Os monarquianistas dinâmicos ou adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes foi seu principal mentor. Há na vastíssima e completa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas. Aqui o pastor gastou, hein? Aqui o pastor Ezequiel Soares gastou o português dele, tá? Que é doutor, o homem, acho que é formado pela PUC, alguma coisa assim. Como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que desde a antiguidade os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Isso aqui, para mim, é que me faz fugir de certos debates. Tá vendo? Ó? Eles estudaram por 100 anos e continuam divididos. Ou seja, nenhum lado está disposto a mudar a sua visão sobre o tema. Então, discuti-lo, para mim, não sei para você, ok? Para mim, discuti-lo é desnecessário. Por isso que, para mim, essa aula não é uma aula de discussão, é uma aula afirmativa. Né? Então, nas controvérsias em Niceia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base. Também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo os seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das 3 pessoas da trindade. Ide por todo mundo, pregai, ensinai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há uma igualdade
nestas três pessoas que ao mesmo tempo é apenas um Deus. Nós já vimos isso na lição, acho que na lição 4, né? Então, não existe essa subordinação, não há na Bíblia, né? Aí são os estudiosos extra-bíblicos, eles têm argumentos extra-bíblicos, eles usam recortes da Bíblia para apresentar esta hierarquia, não é? O próprio termo que nós usamos, a terceira pessoa da Trindade, é um termo usado para distinguir a ação do Espírito Santo, e não como se fosse um pódio onde Deus está sentado no lugar mais alto, Jesus no segundo lugar e o Espírito Santo no terceiro lugar. Então não é isso que significa, né, que um esteja subordinado ao outro. Não. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Os três têm ações distintas, mas eles são completos em um só Deus. E aí fica aquele texto de Paulo, né? Agora vemos como que por um espelho, como por sombra. Mas então, quando ele se manifestar, veremos como ele é. Então, muitas questões em torno deste assunto, elas serão resolvidas na eternidade, não é agora. A gente não vai compreender completamente agora, ok? Então, nós precisamos crer naquilo que está na palavra de Deus, certo? Então, veja, não é essa inferioridade, tá? Quem faz uso de textos bíblicos para mostrar esta subordinação do filho ao pai, do espírito ao filho, é porque fez uma exegese, um estudo interpretativo da Bíblia pobre, ruim mesmo, tá? Então, os subordinacionistas, eles fazem isso, eles pinçam um texto aqui e outro ali para defender a sua ideia, mas os argumentos são muito fracos, tá? Por último, aqui, ó, como o subordinacionismo se apresenta hoje, era aqui que eu queria chegar. No contexto islâmico, por exemplo, eles não consideram Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta. E coloca Maomé acima dele, né? Isso aqui, nenhum cristão tem dificuldade em detectar este erro doutrinário. O Alcorão, por exemplo, afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus. Isso com base numa interpretação péssima, pois significaria olha isso, relação íntima conjugal entre Deus e Maria, né? E muitos líderes afirmam que os crentes pregam isso, muitos líderes deles, né? Mas o próprio Satanás, ele reconhece que Jesus é o Filho do Altíssimo. Marcos, capítulo 5, e versículo 7. Quando Jesus ainda estava longe, o homem o viu e correu ao seu encontro, prostrando-se diante dele, gritou em alta voz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Peço por Deus que não me maltrate. Pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem, dizendo: saia deste homem, espírito imundo. Então até o inferno sabe que Jesus é o Filho de Deus. Aqui nós temos os testemunhos de Jeová, que é um movimento bem atual, que contextualiza o nosso momento agora, que eles confessam publicamente que creem na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade.
Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso, mesmo que elas entendam Jesus de uma forma diferente. Entende isso? Então, os argumentos usados para dizer, não, Jesus não é Deus, ele é só filho, ele é só um anjo, ele é só um espírito, ele é só uma influência legal, ele é enfim, os argumentos são fracos. A própria Bíblia deixa muito claro, de maneira muito serena, de maneira muito, muito firme, que Jesus é Deus. E eu concluo essa aula dizendo que os cristãos, os nascidos de novo, aqueles que aceitaram a Jesus pela fé, que são salvos por meio da graça de Jesus, não têm dificuldade de crer nisso. Você pode até ter dificuldade de compreender, e essa dificuldade ela faz parte, e a dificuldade de compreensão nos leva a buscar o conhecimento que leva à compreensão, né? Agora, quanto a crer, eu particularmente não tenho dificuldade de crer nisso, nenhuma. Eu não sei se eu estou certo, se uma coisa tem a ver com a outra, eu não sei. Eu sei que eu aprendi que esse livro é magnânimo, que esse livro está acima de qualquer outro e de qualquer outro conhecimento. E o que há neste livro me mostrando é que Jesus é Deus. Ponto. Ponto. Quem quiser crer de outra forma, fique à vontade. Eu não tenho dificuldade em crer que Jesus é o Filho de Deus. E cristãos nascidos de novo não devem ter dificuldade em crer que Jesus é o Filho de Deus. Amém, meus amigos? E que Jesus é Deus, que é o tema. Jesus é Deus, igual ao Pai, semelhante ao Pai. Eu e o Pai somos um. Nós não temos dificuldade em crer nisso. Amém, meus irmãos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.